Em sua 10ª edição, o Circuito AproSoja traz debates estratégicos para contribuir com o agronegócio em Mato Grosso. Com um ciclo de palestras indoor, o circuito percorre as 23 maiores cidades produtoras de soja do estado e, pela 3ª vez consecutiva, traz uma programação voltada para acadêmicos dos cursos de agronomia, economia, direito, engenharia florestal, marketing e administração. Para falar mais sobre o evento, eu recebo ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, o diretor executivo da AproSoja, o Wellington Andrade. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia. Não podemos esquecer que desde julho a gente está ouvindo falar aí do Circuito AproSoja. Então explique para a gente como que vocês montaram a programação de 2015. Nessa 10ª edição, a gente está fazendo uma avaliação do passado e uma avaliação das perspectivas para o futuro do agro aqui no estado de Mato Grosso, No dia 9 de julho nós começamos o circuito com um lançamento aqui em Cuiabá, trabalhando o tema, as perspectivas macro para a economia e para a política no estado do Mato Grosso e a nível nacional também. Tivemos aqui a presença do presidente da Câmara dos Deputados Federais, Eduardo Cunha, falando um pouquinho sobre política. Fizemos um debate também junto com o governador Pedro Táxi para falar um pouquinho sobre as perspectivas para o agro e para a economia no estado do Mato Grosso, Por que essas autoridades foram convidadas? A AproSoja tem reivindicações que passam pelo ambiente político, como a Câmara dos Deputados em Brasília e o governo de Mato Grosso. Quais são as reivindicações? A maioria dos assuntos relacionados à política do agro, não só estadual como nacional, ele passa necessariamente por legislações que tramitam pela Câmara dos Deputados. E isso reflete aqui no estado. E em relação ao governo do estado, o governador Pedro Táxi, a gente queria saber mais dele, ouvir um pouquinho mais dele sobre as perspectivas para a economia do estado, o que impacta ou não no agronegócio no estado. Exemplifique para a gente o que depende de votação lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Depende, por exemplo, a questão indígena, toda essa legislação trabalhista de adequação nas propriedades, questões ambientais, tudo isso daí passa necessariamente por legislação a nível nacional. Agora está na fase das visitas às cidades do interior. Como que vocês chegaram a essas 23 cidades? Começou no dia 10, começamos por Jaciara, aí depois de Jaciara nós fizemos a região norte e oeste, estamos nas 2 semanas aí de intervalo do circuito e nas próximas semanas nós faremos a região sul e a região leste. No interior, nesses 23 municípios, nós estamos levando um tema diferente, voltado também para a perspectiva do futuro, mas voltado necessariamente para que agricultura nós queremos daqui a 10 anos para o estado de Mato Grosso. Pela situação econômica do país no momento, você falou muito em perspectivas. O que a AproSoja tem discutido sobre economia agora em 2015 e para 2016? Independente de condições climáticas ou das bolsas de valores pelo mundo, o que nós estamos vivendo no Brasil em termos de economia? Na verdade, o Brasil está passando por 2 grandes crises, crise política e crise econômica, Dificilmente na história do país ocorreu as 2 crises concomitantemente, Isso necessariamente ela reflete aqui no campo também. Haja vista, por exemplo, esse ano, a restrição do volume de crédito, o aumento da taxa de juros que impacta significativamente no agronegócio aqui no estado. Essa semana, ministros do governo Dilma chegaram a dizer que o país continua paralelo às investigações de operações como a Lava Jato. Isso pode até mostrar as potencialidades, a capacidade do Brasil de sobreviver a essas crises, como o senhor acaba de dizer aí. Tomara que isso realmente ocorra, Você separar a operação Lava Jato do resto das empresas, Por exemplo, a Odebrecht, por exemplo, tem grandes obras aqui no estado, que são muito necessárias para o nosso estado, especialmente da BR-163, Então, se o país realmente conseguir separar os problemas dos executivos, os problemas judiciais dos executivos, do que a empresa já fez pelo país, isso vai ser muito benéfico. Em relação a esse outro setor do Circuito AproSoja, com estudantes universitários, por que trabalhar com essa parcela da população e com quais temas? Já faz uns 3 anos que a gente está levando o Circuito AproSoja também para as universidades, O tema que a gente está trazendo esse ano também voltado para a perspectiva é qual o profissional do futuro que as empresas do agro querem. Então a gente fez toda uma pesquisa com as empresas do agro, a nível estadual e a nível nacional, para sentir das empresas qual o tipo de profissional que elas estão procurando e estão esperando para o futuro, e estamos levando isso para o meio acadêmico, até para aqueles profissionais que estão se formando já se prepararem para esses novos desafios nessas empresas. E quais são esses profissionais e com qual perfil? Nós estamos trabalhando, na verdade o circuito universitário ele está aberto para todas as áreas de formação,
E o profissional do futuro ele tem que ser dinâmico, né? Ele tem que ter tem que ter acesso a muita informação, porque o mundo hoje ele é muito dinâmico, né? Tem que estar aberto a novos desafios, não pode ser aquele profissional acomodado, né? Dentro da sua zona de conforto, tem que ser um profissional que realmente pensa fora da caixa. Obrigado aí pela presença ao vivo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.